Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Tatiana Fedato, bem-vindos ao Vida é Assim. E hoje um bate-papo sobre sexo. Uau! Esta moça aqui, ela é a Cris Borges, especialista em medicina sexual, também conhecida como sexóloga, né? Mas tem diferença, ela vai explicar o que é. E também especialista em perinatalidade, é isso? Isso. Palavra difícil? Formada em psicologia pela PUC e medicina sexual pela USP. Seja bem-vinda, Cris. Olá, obrigada pelo convite, Tati. Eu que agradeço por ter aceito. Gente, quantas perguntas aí que eu quero fazer, todo mundo quer fazer, o povo quer saber, né? Explica a diferença de sexóloga para o que eu falei agora? Especialista em medicina sexual. Então, sexólogo é qualquer pessoa que estudou sexualidade. Então, por exemplo, alguns historiadores são sexólogos. Eles estudam sobre a vida sexual, sobre a história da sexualidade. E alguém que fez medicina sexual é quem trabalha atendendo disfunções sexuais, transtornos sexuais, que aí podem ser psicólogos, médicos, fisioterapeutas, que fazem uma especialização em sexualidade. Aqui no Brasil a gente tem na USP essa medicina sexual. E sexualidade é um tabu, né? É um então, tabu. Se a gente for pensar... Ainda assim hoje, né? Então, a especialização tem 15 anos só. Então, assim, a gente está engatinhando, né? Tanto que são poucas pessoas. Eu não tenho um em cada esquina, né? Não tem um dentista, por exemplo? Não tem. Medicina sexual a gente ainda tem pingados, um ou outro por aí. E o que está surgindo agora é o coach sexual, né? O sex coach, que é diferente do que você faz. Sim, é diferente, porque, assim, eu entendo pouco, mas, assim, é uma coisa técnica e que tem um pouco a ver com a prática da atividade sexual. Então, assim, dando dicas para quebrar tabus. Mas, por exemplo, um coach sexual não trabalha um transtorno sexual ou uma disfunção sexual clínica, né? Ele trabalha muito mais dicas para apimentar a relação. Ou mais comportamentais. Sim, ou, por exemplo, dar dicas como uma mulher chega ao orgasmo, ou melhorar a libido, destravar, né? E que eu acho também super válido, muito. Mas o seu trabalho é mais a patologia da situação? Então, a disfunção. Então, por exemplo, alguns casais são disfuncionais. O que significa isso? Às vezes você tem casais que se amam, mas sexualmente não são funcionais. Não funcionam porque ou o marido é muito tenso e tem uma dificuldade de ereção, ou a mulher é muito tensa e tem um vaginismo, que é não deixar introduzir o pênis na vagina. Vaginismo é quando a vagina contrai. E trava total. Não é assim, a mulher não quer, tá com frescura, não. Ela tem um desejo enorme, mas ela não consegue relaxar e não passa nenhum cotonete. Então, assim, a gente faz um trabalho psíquico no consultório e tem um encaminhamento para fisioterapia que trabalha com alguns exercícios para estar relaxando e dilatando essa musculatura. O pompoarismo ajudaria, né? Ajudaria, mas assim, esse primeiro terço da vagina, que é o que trava no vaginismo, ele é um músculo involuntário. No pompoarismo, a gente trabalha os músculos que a gente consegue abrir e fechar na vagina, né? O primeiro terço da vagina é uma musculatura involuntária. Então, ali travou, a mulher não consegue ter consciência para destravar. É muito mais psíquico, ela tem que relaxar para que consiga relaxar esse primeiro terço. Gente, que sofrimento deve ser, sim, né? Sim. Quais são o que mais você atende aqui? Disfunção erétil, ejaculação rápida, vaginismo, e aí falando da perinatalidade, eu atendo muito caso de perinatalidade. O que significa isso? É o pré-natal, né? A perinatalidade é o que está em volta do natal, que é o nascimento. Então, antes e depois do nascimento, as gestantes me procuram muito antes, e depois as puérperas, né, que é pós. O que significa puérperas? Puérperas é quando você teve bebezinho, aí você é uma puérpera. O que acontece antes, né, no pré-natal? Ansiedade, questões com todos os sinais da gestação, que eu falo que assim, não são sintomas, né? Sintoma é sintoma de doença. E gestação não é doença. Então, assim, você tem muitos sinais das mudanças corporais, psicológicos, hormonais. Então, eu trabalho um pouco, acabo atendendo, né? Alguém que não precisa de um acompanhamento psicológico, eu atendo no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro,
uma sessão de 1 hora e meia, para bater um papo sobre o que vai acontecer, o que vai mudar na tua vida, o que é esperado, o que é sinal, o que é sintoma, o que pode sim ser uma, eu preciso ir buscar o meu ginecologista. Porque no pré-natal, normalmente é visado a questão médica, né? São poucos, existem, e eu falo que são os bem informados, mas são poucos os ginecologistas que abraçam a gestante psiquicamente. A maioria trabalha aquilo que não, o bebezinho não está correndo risco, a gestante está bem, né? Está com peso ideal, não teve oscilação de pressão, está tudo certo no ultrassom. Toca em frente. Nossa, você tocou um ponto que me fez lembrar. Eu tenho um Ariel de 10 anos e na minha gestação eu sofri uma perda de libido assim absurda e a minha ginecologista muito boa, mas não me abordou isso. Então, e eu sofria demais porque eu queria transar com meu marido e o corpo não respondia. Então eu poderia ter procurado você. Isso. E assim, acontecem duas coisas, né? Ou baixa a libido, ou tem muitas gestantes que aumentam a libido. Tem muito desejo sexual e o marido tem muito medo de ter a atividade sexual. Né? Essas coisas. Então aí é legal porque assim, nesse movimento eu posso chamar o marido e conversar, explicar anatomicamente como que é, diminuir os tabus, né? Tem maridos que falam pra mim assim, não vou ter atividade sexual porque eu tenho medo da minha filha nascer e depois ser uma pessoa muito ativa sexualmente. Você fala, uau, né? Onde vai a imaginação humana? Exatamente. Então, assim, a perinatalidade serve para isso. E o pós, né? O pós-parto, ele é o momento de maior desamparo social que a gente vive. Porque você sente uma solidão. A gente fica reclusa na casa com 1000 medos. Medo do bebê pegar uma gripe, medo, ansiedade, insegurança. Né? Sim. E todas as mulheres, sentem o que a gente chama de baby blues. Que significa, assim, uma melancoliazinha. Isso é comum. O não comum é quando isso se agrava ou vai ficando por um tempo muito grande. E aí a gente percebe que assim, você vai visitar a mãe do bebê e ela tá, né, com cabelo oleoso, sem vontade. Pega o bebê e fala, aí, ó, tá bonitinho. Mas você vê que assim, acaba tendo uma apatia. Uma apatia total, que assim, não tá comprometida com a maternidade. Todas as mães, né, de primeira viagem estão cansadas, abatidas, né, mexe com o sono, mexe com o hormônio. Nossa, aí vem a culpa, né? Não sou boa mãe, eu devia amar e não amo, mas ama, mas é outra situação. E aí, hoje em São José tem até uma casa que chama Casa Mar, que é esse trabalho de algumas meninas que são riquíssimas, especialíssimas nisso, que é cuidar desta mãe, fazer rodas de conversa para a mãe antes e depois. Que legal! É super importante. Aqui em São José tem? Onde é? É ali na Vila Ema. Acho que deve ter um mês e pouquinho. Quem é uma das responsáveis é a Flávia Penido, que é uma doula. E ela é uma pessoa que eu adoro, porque assim, tem esse trabalho, tem esse olhar, que assim, é um momento de desamparo. O que a gente faz para cuidar? Que legal, gente! Olha que bacana você que está passando por uma situação dessa, né? Sim. E aí, por exemplo, a amamentação também, né? Não existe mãe que não sabe amamentar, que não amamente. Existe mãe que não sabe amamentar. É uma técnica. Se você ensinar bem uma técnica para uma mãe, ela vai conseguir amamentar sem fissura, sem dor, tudo sem aqui sofrimento. Você ensina. Hoje eu não faço mais esse acompanhamento da amamentação. Eu até dou uns toques, mas esse acompanhamento, esse pessoal da Casa Mar faz. Que legal. Então eu encaminho para lá. Então isso é perinatalidade. Tá. Aí você falou que você mais atende o vaginismo, que é essa situação da mulher não ter lubrificação. Sim, Tá. As disfunções relacionais, são casais que o marido reclama que a mulher não quer transar toda semana. Ou a mulher reclama que o marido quer muito. Esse é o básico, né? Ou diminuição de autoestima e a mulher vai perdendo a vontade de ter atividade sexual. Ou o que eu falo que eu gosto de tudo, mas o que eu mais adoro, que são os adolescentes. Eu acho que são riquíssimos, morrendo de desejo, sede de começar a atividade sexual novo, só que vive uma banalização hoje, né, do corpo, da sexualidade. Então, eu tento trabalhar um pouquinho o autoconhecimento deles e o que eles podem fazer para começar uma vida sexual se respeitando, né? Falo que assim, o teu corpo é a tua casa, você não pode deixar entrar qualquer pessoa. E você já aborda o adolescente ainda virgem? Ou tem que esperar entrar? Não, ainda virgem. Né? A gente trabalha autoconhecimento desde que a criança nasceu. A sexualidade, né? Se a gente tá aqui é porque alguém transou. Eu falo. Né? Raros foram da minha geração, pelo menos,
raríssimos foram feitos Bebê na de proveta. proveta. Mas hoje a gente tem um ou outro, mas é pouca pessoa. A maioria veio por uma atividade sexual. Então já começa a diminuir esse tabu daí. A criança pergunta bastante, né? E aí, uma pergunta que eu sempre respondo é: o que falar para a criança? Aquilo que ela perguntar. A criança não vai perguntar aquilo que ela não quer escutar. Eu penso exatamente isso. Se a criança perguntou, se ela tem a capacidade de perguntar, ela tem a mesma para absorver a resposta. E claro, dentro de... Uma criança vem e fala assim: mãe, você e o papai namoraram pelados? Sim, namoramos pelados. Pode? Adultos podem namorar pelado, né? Ah, é gostoso? Aí você, é gostoso? Não, é gostoso. Ponto. Isso não é assim, mesmo. o que eu falo? Ou não, isso não é pra sua idade. A criança sabe que é a idade dela. Isso A mesmo. criança não tem estatuto corporal. Qual que é a diferença, por exemplo, de uma criança... Você pega uma criança na praia com 7, 8 anos, ela tá com aquele biquininho em cima, que quase uma gravata borboleta, com uma mima aparecendo, e ela não tá nem aí. Ela tá pra um lado pro outro, fala: filha, baixa, ela fala: tá bom assim, mamãe. Não liga. Mas pega uma criança de 12, 13, 14 anos. Por que se aparece, ela fala: ai, que vergonha? Porque mudou de estatuto. Ela começa a ter atração por outros corpos e querer que o corpo dela seja notado. Então, nesse momento, tem uma transição que ela começa a ficar sexualizada, eroticamente falando. Mas é gradual. Eu falo que assim, não passa do branco pro preto, né? Ela vai indo em tons de cinza até chegar no erotizado totalmente. Que idade você aconselha que a mãe traga a adolescente? Olha, eu faço uma oficina que chama Oficina de Autoconhecimento a partir dos 10 anos, de 10 a 12. Nesta oficina de autoconhecimento, homem ou mulher? Tanto faz, eu acabo trabalhando empatia, bullying, contatos sociais, curiosidades. Eu falo que assim, eu trabalho os palavrões. Por que é falado isso? Por que é aquilo? Por que a mãe não gosta? Aí a gente começa a desmistificar coisas. Nossa, de forma alguma eu vou ensinar a criança Sim. a ter uma relação sexual. Sim, não é isso. E também tem uma variação de um grupo para o outro, né? Porque cada grupo tem algo. De 10 a 12 você tem crianças super erotizadinhas já, que dançam o funk, mas que fazem aquilo por repetição. E você tem, às vezes, uma menina de 14, 15 anos que é super menina ainda. E que não tem nem desejo de saber isso. Então eu vou sentindo, às vezes eu mudo um do grupo. Olha, vem naquele grupo para ver se você gosta mais. Quando eu vejo que tá ficando completamente destoante do resto do papo, vem naquele ali para ver se você gosta. E se gosta, muda. Que legal. Ou deixa aberto para ir e vir, né? Pode vir, pode frequentar um ou outro. Que legal. Eu quero te parabenizar, Tati, pelo programa, pelos 2 anos de programa A Vida é Assim. Que incrível, tanta informação, tudo que você trouxe com tanto carinho, tanta dedicação. Eu quero dizer que eu sou sua fã número 1 e eu quero te parabenizar hoje e sempre. Deus abençoe a sua jornada, Deus abençoe o programa. Quero dizer que toda essa informação que você traz de uma maneira tão especial, que só você tem essa maneira especial. Gratidão por existir nas nossas vidas e trazer tanto conteúdo sempre. Parabéns, lindona. Olá, tudo bem? Sou o Thiago Barbosa, sou coach, sou palestrante e esse é o quadro Pílulas para a Vida. E se eu falar para você que existe um remédio que você toma todos os dias pela manhã e te faz ser mais forte, e que te empodera, e que te faz agir, e que te faz fazer tudo o que você gostaria de fazer? Eu vou te ensinar agora. Pega papel e caneta aí e você vai anotar os exercícios, ok? Pegou papel e caneta? Então vamos lá. Você vai escrever lá no topo, lá na linha de cima, eu sou capaz. Então você vai escrever nas linhas do seu caderno 30 características. Eu sou capaz. Do que você é capaz? Olhando para você de fora, sai um pouquinho de fora de você. E se você fosse falar para uma pessoa de você mesmo, o que você falaria de você? O que você é capaz? Então você vai trazer essas qualidades nessa folha e vai ler todos os dias pela manhã. Durante 30 dias. E você vai ver a sua vida, seus pensamentos, seu comportamento, sua fisiologia, seu rosto, a sua fisionomia vai começar a mudar, vai começar a ser diferente. E você vai começar a fazer coisas que você nem imaginava que você seria capaz. Então fale em voz alta todos os dias, na frente do espelho, acorde pela manhã um pouquinho mais cedo, vai lá na frente do espelho, pega o seu caderninho e diga pra você, seja o seu maior motivador. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, me siga aqui nas redes sociais. Se você está vendo essa mensagem pelo YouTube, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like e ative as notificações. Até a próxima!
falou que tem a disfunção sexual. No homem, ele procura ajuda? Ele não procura ajuda, Ele né? procura ajuda quando ele quando ele é colocado na parede. Então, assim, começa a falhar várias vezes na cama e a mulher fala, olha, vai procurar o médico. Mas ele tem restrição para vir com mulher? Então, Não. eu não sinto, não. Não sinto. Eu já ouvi falar assim, olha, no primeiro encontro, assim, nossa, como é que eu vou falar disso com você? E aí depois a gente brinca, eu converso, vou falando, faço uma piada ou outra, a pessoa vai ficando menos constrangida e quanto mais intimidade vai tendo, mais vai se entregando ao tratamento. Mas é interessante que assim, o homem acaba procurando mais do que a mulher, porque para o homem a atividade sexual é extremamente importante, para os dois são. Mas a mulher ela deixa num segundo plano. Né? O homem é como se mexesse com a masculinidade dele. Então assim, eu não dou conta de ser homem sem ter atividade sexual. Então por isso que eu estou buscando. Não, não quero, tenho vergonha de falhar, não quero, minha mulher vai procurar outro. Então vem sob pressão. Não é uma E coisa eles que lidam... Como que os homens lidam com o tamanho do pênis, por exemplo? é um super tabu Então, e é uma grande besteira. É uma grande besteira. Claro que existem, mas eu saí com uma mulher que ela falou que o que ela gosta é de um pênis enorme. Essa mulher, ela tem este desejo, né? Mas a grande maioria das mulheres, elas se importam muito mais com todo o contexto. Com que, todo assim, o contexto. como ela é Homens, estimulada, verdade. se tem uma preliminar bacana, se ela se sente satisfeita e realizada naquele encontro. Isso. Não é o tamanho do pênis, Não é. se ele é torto, se ele é pra cima, se ele é pra baixo, se ele é pro lado. Né? É Não mais a tem esse performance, olhar. o desempenho, todo Sim, antes. Né? Mas é um tabu dos homens, né? Qual homem ou qual moleque não mediu o seu pênis e foi lá procurar qual é o tamanho do pênis do brasileiro? Tamanho ideal. Não tem tamanho ideal. Né? Entendi. Grossura, não sei o que lá. Às vezes você tem uma mulher que tem uma vagina super contraída, aí você fala, o importante é ter um pênis super grosso. E para aquela mulher é Aquela mulher é agressão. Ok, é elástico, não sei o que, mas ela pode sentir dor. Então não tem, mas aí então ela nunca vai poder transar com alguém com um pênis mais espesso? Não, ela vai poder. Só que se ela for estimulada, se estiver bem lubrificada, né? O principal órgão sexual, tanto do homem quanto da mulher, é o cérebro. É a fantasia, é aquilo que você consegue fazer para estar de uma forma tranquila na sexualidade. E aí com a entrega, o que for acontecendo, eu falo que é natural, né? Não precisa ser ensinado. Fala, você ensina a transar? Não. Eu mostro que um ou outro caminho, às vezes fisiologicamente, pode ser mais satisfatório para isso ou aquilo. Mas não tem um ensinamento. O que é bom para mim pode não ser para você. Claro, então, eu vou trabalhando essa singularidade da atividade sexual. Disfunções são poucas. O que acaba acontecendo eu falo que é uma disfunção comportamental. É a pessoa se atrapalhar, se embananar com a sexualidade, porque tem tabus, ou, por exemplo, mulheres que têm uma criação super religiosa e aí se guardaram para o casamento, e aí quando vão ter a primeira atividade sexual, assim, eu vou perder o valor, porque daí assim, é tão importante a virgindade, daí eu vou perder agora, daí eu não vou ser mais pura. Essas são as principais vagínicas, por exemplo. Ou vagínicas é o nome de quem tem vaginismo. Isso. Qual uma angústia também? Que eu escuto assim, nossa, na hora que eu vou transar eu fico imaginando minha mãe do meu lado olhando e falando se está certo ou se está errado. É mesmo? Então assim, pensa que padrão social veio essa criatura, que dentro de um contexto de entrega tem a mãe ali falando, assim não, né? Então assim, alguém que está super amarrada aqui, né? Então o resto do corpo não consegue responder, vai falar não mesmo. Nossa, e sobre sexo anal? As mulheres reclamam muito, porque a impressão que eu tenho é que os homens querem e as mulheres não. Como que você... Então, tem mulheres que gostam, né? E a quem maioria são as gosta, mulheres? a maioria não gosta. A maioria não gosta. E eu acredito que eu falo que tem uma coisa chamada preparação para. O que é a preparação? É você estar completamente relaxada. Nada na atividade sexual pode doer. Então, se a mulher fala pra mim, não, eu tenho atividade sexual anal e sinto dor, e aí, assim, eu só faço pra agradar meu marido, ela tá fazendo alguma coisa que é uma violência contra ela, né? Então, assim, aquilo ali vai sendo cada vez pior, chega uma hora que ela não vai suportar. Então, precisa de lubrificante? Tem mulheres que não, que elas estão tão excitadas e estão tão relaxadas que o homem consegue fazer uma penetração que só dá prazer, né? Aí, assim, fisiologicamente é ruim, faz mal. Tem 1000 pessoas falando que sim, faz mal, que não é bom, que é uma porta só de saída, não sei o que lá, e tem mais 1000 outras que falam não, né?
Eu Tem acredito, o lado religioso, o lado cultural. eu acredito que se não tem dor e se te dá prazer e você percebe que fisiologicamente você não tem nada que te deixe com sequelas daquilo, não é ruim. Entendeu? Porque aquilo ali é bom. O que não pode? Penetração anal e depois penetração vaginal. Não pode. Não pode. Por quê? Porque você tem uma flora intestinal completamente diferente da vaginal. E aí você trazendo a bactéria natural que tem no teu intestino para dentro da vagina, você vai ter uma infecção. Então não pode. Então assim, sexo anal tem que ser, aliás, todas as atividades sexuais têm que ser com preservativo, né? Mas assim, faz sexo anal, pega aquele preservativo do anal, joga fora. Mas e se a pessoa tem Pega um outro parceiro preservativo. fixo? Ela não usa o preservativo. Então, é o que é o grande erro da humanidade, né? É Porque mesmo? assim, é para usar. Porque Hoje a tem o gente lance tem... do chupar papel com bala, né? Tem isso que as pessoas Então, falam. eu acredito numa geração... Chupar papel com bala, não. Pois Chupar bala com papel. Chupar bala com papel. Eu acredito numa geração que está vindo agora, que, por exemplo, você ficaria numa boa aqui, sem roupa, conversando? Com você? Sem câmera? Não, na câmera. Não. Por quê? Porque o costume é roupa. É. Né? Eu acredito numa geração que, se a gente for educando que sexo é com preservativo, eles não conseguirão fazer sexo sem preservativo. Entendi. Aí você fala assim, nossa, mas fica tão antinatural. Mas é uma forma da gente ter saúde sexual. Até porque hoje transa-se muito mais cedo. Então, se a gente for pensar na janela hoje sexual, os adolescentes estão começando a transar com 15 anos. Né? E aí casam. Estão começando com 15? 15, Achei que 14, era mais 12. cedo. Mas assim, a gente tem uma média de 15. E as pessoas hoje casam, quando casam, próximo dos 30. Então, se você tem 15 anos de uma janela de atividade sexual com múltiplos parceiros. Então, se essa criatura não usar preservativo, mas eu tô fixo com você, mas tá fixo com você 1 ano. Mesmo que você tenha namoros longos, que são longos para adolescentes de 1 ano, você vai ter 15 namoros de 1 ano. Então, você tem 15 pessoas que passaram por você sexualmente. A possibilidade de você contaminar e ser contaminado é enorme. Né? Então, assim, é muito importante o preservativo. E, hoje, o que está engrossando o caldo da novidade da AIDS são mulheres acima de 60 anos que nunca saíram com outra pessoa que não o marido. O que acontece ali na casa deles? Não, a sexualidade não era, a atividade sexual não era mais uma atividade ativa. Então, a mulher não quer ele toda hora, quer ali, mas vai pra lá. Aí ele vai e tem atividade sexual extra residência. Na Praça do Sapo, aqui, ali. Aliás, com as prostitutas é o lugar onde eles menos pegam doenças. Porque as prostitutas usam claro, porque sim. Elas usam preservativo. Olha só, quando a nossa cabeça vai para um lugar, depois você pensa direito. Mas é isso aí, é onde eles menos pegam doença. Mas, de vez em quando, né, você liga ali na Dona Maria que tá precisando de um dinheirinho e fala, vou te dar um dinheirinho para você fazer um favor sexual para mim. E aí acaba pegando, né? De sífilis, né? Hoje a gente tá com um índice de sífilis enorme de novo. Sexo anal, então, pega... Eu já ouvi dizer que... Eu já ouvi dizer, né? Que a pessoa pegou câncer de intestino porque ela teve sexo anal. É isso? Isso acontece? Então, a gente não tem isso cientificamente provado. O que acontece é, se você tem uma lesão anal, tanto por constipação ou porque você tem um sexo anal que machuque, você vai ter uma lesão num lugar onde pode vir a se tornar um câncer. Assim como se eu tiver uma lesão na boca e ficar tomando, estiver exposta ao sol sem, como fala, protetor, eu também corro maior risco de. Eu não tenho isso, né? O câncer você tem que ter uma predisposição genética para desenvolver, e aí é um lugar, é uma lesão que fica ali cutucando. Aí vai tornar maior a possibilidade de desenvolver um câncer. Eu posso ser, por exemplo, predisposta a ter um câncer e passar a vida inteira sem ter nenhuma lesão e não ter câncer, morrer sem ter tido. Tava lá no meu gene, mas eu não tive, morri antes de acidente, eu morri com 90 anos, mas nunca me expus ao sol, alimentação, enfim. Então não tem esta relação de, fiz sexo anal e por isso tive câncer. Não é assim. E sexo oral é um tabu para as mulheres também? Eu acho que cada vez menos. Eu trabalho muito o sexo oral como um presente mesmo, né? Porque assim, quem já recebeu um sexo oral sabe o quão gostoso é, né? Mucosa com mucosa, e a língua, a boca, é uma mucosa que a gente tem mais controle. Então, esse carinho na mucosa vaginal ou no pênis é extremamente prazeroso para quem está recebendo e se torna mais prazeroso se é prazeroso para quem está fazendo.
Então, como fazer com que isso funcione? Aquilo ali tem que te fazer sentido. Não dá pra você fazer um sexo oral, porque assim, escutei lá no canal Telejornal que fazer sexo oral, o marido fica pra sempre na minha vida. Então eu vou lá e faço. Faço lá 10 minutos. Aquilo ali é desprazeroso porque vira mecânico pra pessoa. Sim. E o cara também vai sacando que aquilo ali tem um estímulo gostosinho, peniano, mas ela tá mas completamente desligado. Exatamente. Então assim, como o sexo oral é gostoso, contanto que te faça sentido. O que a gente faz pra melhorar aqui? Mas entre sexo anal e sexo oral aqui, o tabu maior é o anal. O oral ele vem sendo menos tabu, mas o que a gente faz para ter um bom sexo oral? É uma posição que você não fica com um torcicolo, fala, nossa, é horrível. Dependendo da posição que você fica, é horrível mesmo. Higiene, né? A pessoa tem que estar com higiene. E também, você fala pra mim, que careta, também ter preservativo, porque também passamos doenças, também somos transmissivos. A pessoa que está fazendo o sexo oral na outra pode sim pegar doença. Hoje a gente tem a camisinha feminina e a camisinha masculina. Mas a doença tem que estar com algum tipo de abertura, assim, na pele, com sangue? Não precisa. Por exemplo, você pode ter hepatite e passar por secreções. Fazendo sexo oral em alguém, você pega a hepatite daquela pessoa. Entendi. Normalmente as pessoas não usam camisinha para fazer essas coisas? Usam? Não usam. Na prática, não. Não. Na prática, não usam. É bem difícil. Eu acho que é super polêmico e, assim, às vezes a gente está em congressos médicos e pede para fazer uma enquete e a gente vê que também não usa, né? Então a gente fala, como assim, né? A própria o médico não usa, fofo, né? Mas, assim, o ideal seria usar, né? Ou o ideal seria... eu gosto muito do contato no pode, não perde a sensibilidade? Sim, perde um pouco da sensibilidade, com certeza. Você tem, né, um plástico entre uma região e a outra. Você perde a sensibilidade. Mas você defende o uso? Na teoria, a gente precisa cuidar para não vir uma bagunça. Bem lembrado. Na teoria, isso. E na prática? O que eu acho que a gente pode fazer é ser honesto. Né? Isso. Assim, quanto mais honesto a gente for com o nosso propósito, com o que a gente quer, e honesto com o nosso parceiro, mais interessante é. Dado, 80, não é 50 nem 40, 80% das pessoas têm relações extraconjugais. Ou seja, você vê 10... 80%, então, você vai lá na pizzaria, você olha, tem 10 casais, 8 pulam a cerca, 2 não. Quem pula a cerca, homem ou mulher? Até esta geração eram os homens. Hoje a gente não tem ainda uma pesquisa do atual, mas eu acho que é idêntico. Tá igual. A mulher está hoje por motivos diferentes, não é? Então, eu acho que é sempre singular. Existem homens que também traem por não se sentir amados, existem homens que traem porque querem uma mulher que escute. Aí você fala assim, é mesmo? Eu achei que era só por sexo. Já foi em algum momento, hoje não. Hoje eu sinto que é igual. Eu acho que assim, as pessoas acabam traindo porque estão vivendo uma nata, uma superfície, a sociedade do espetáculo, da imagem, e aí sentem uma carência e por essa carência vão em busca de outra pessoa, tanto homem quanto as mulheres. Então assim, entendo na cabeça que 80% trai, bata um papo honesto com o seu companheiro ou companheira, como eu bato com o meu, que assim, não tenho vontade que você saia com outra pessoa, mas saindo, você não traga nada para mim. Eu não quero que chegue nada em mim. Nem doença, eu acho que não existe uma conversa assim. Mas é muito importante que se tenha. Que assim, olha, você tem noção da responsabilidade que você tem da nossa relação? Então não pode chegar em mim, sei lá, a mensagem ou nudes de outra pessoa não pode chegar em mim. E também não pode chegar em mim a doença. Então se porventura do universo você tropeçou logo lá, que isso fique na sua vida, é responsabilidade sua. Não pode chegar nem a doença, nem o WhatsApp no meio da madrugada de alguém apaixonado por você que não sou eu. Fazendo este combinado, as coisas tendem a ficar melhor, porque você banca que você é responsável pela outra pessoa. Que é outra coisa que eu trabalho muito com os meus adolescentes, que é a sua responsabilidade com o outro. Né? Efeito borboleta. Você não pode falar pro outro, sei lá, nossa, engordou, hein? E passar ileso, porque você pode ter feito uma ferida para sempre naquela pessoa. Então, assim, o que contribui esse nossa, você engordou para a pessoa, né? Eu sempre falo que, assim, se você pensar num diálogo amoroso com qualquer pessoa, você vai dar conta de que muita coisa que você faz, você tá fazendo e não precisava.
né? E por que incomodou o nossa, você engordou? Trabalhe em você, porque tem o autoconhecimento, o ter engordado ou não da pessoa não vai nem, mas às vezes você não vai nem notar. E se você notar, não vai ser alguma coisa que te incomode a ponto de você agredir aquela pessoa. Isso aí. Tati, eu queria agradecer essa entrevista sobre a apometria, que me caiu como uma luva, foi muito legal, muito esclarecedora. Eu já tinha muita curiosidade em saber, já tinha ouvido muito falar, mas a forma que vocês trataram de uma forma tão séria e tão direta e tão espontânea, clareou muito. Assim, eu tô muito grata de verdade por mais conteúdos assim. Eu gosto muito de espiritualidade e eu vou ser franca, esse mexeu muito comigo e eu tenho certeza que foi um recado da espiritualidade que chegou até mim. Um beijo. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Robson Cabral, sou penteadista e maquiador em São José dos Campos e tenho algumas dicas para vocês. Noivinha de plantão, primeira coisa quando marcar o seu casamento é definir o seu estilo de noiva. Se é uma noiva mais romântica, uma noiva mais clássica, uma noiva mais contemporânea ou uma noiva boho. A partir disso que você vai definir toda a sua festa, principalmente a parte do cabelo e da maquiagem. Se é um cabelo mais preso, um cabelo mais solto, uma maquiagem mais leve ou uma maquiagem um pouco mais marcada, tá bom? Para mais informações é só seguir aqui as minhas redes sociais, tá bom? Deixa eu te perguntar uma coisa. Mesmo sabendo da resposta, eu tenho que fazer essas perguntas. Sexo anal engravida? Não. Sexo oral engravida? Não engravida. Mas um sexo anal, se de repente escorrer um pouquinho daquele sêmen pra vagina, engravida. Fazer nas coxas, que é brincar aqui fora sem penetração, engravida. Né? Nossa, mas se tiver líquido da mucosa vaginal em contato com esse líquido do esperma que ficou na calcinha, engravida. Nossa, é difícil, claro, é difícil. Mas acontece. Mas pode acontecer. Engolir o sêmen. Sêmen, que chama? Sim. Faz mal? Não faz mal, não engravida. Algumas pessoas falam que houve estudos que aumentou o câncer de bucal devido ao sexo oral. São estudos, mas assim, vamos combinar que não é assim, até porque a gente não engole sêmens, né, todo café da manhã, né? Assim, Ou pode ser que tenha alguém que sim. Então assim, não tem essa pesquisa falando assim, nossa, a gente vai ao extremo, mas, de novo aquela história. Você fez um sexo oral e engoliu o sêmen, tem muito maior quantidade de secreção agora em você. Naquele sêmen pode ter algumas doenças, como a sífilis, como a hepatite, até como o HIV, mas assim, o HIV você tem que ter, sei lá, uma lesão, um canal purulento, e sabe, assim, é muito, muito, muito difícil que você seja contaminado com HIV no sexo oral. Não tem. Entendi. Provavelmente não tem lá um caso. Passar o esperma no rosto. Então, As pessoas falam pele, faz bem pra pele, tabu, então, mentira. Tabu, né? Vamos combinar que assim, aquela história do sexo faz bem pra pele, fala que sexo faz bem pra pele. Mas não é o passar no rosto. Já viu, a pessoa, nada como uma mulher bem comida, nada como um homem bem realizado, você fica bem, porque trabalha a tua autoestima, trabalha toda a contração da tua periférica, então você fica mais pleno tendo vida sexual ativa. O que é vida sexual ativa? É você ter quantas vezes por semana? Então, não tem uma regra. A gente tem uma estatística que é de 2 a 3 vezes por semana o brasileiro. Né? Meu marido deve estar pensando nesse momento, se ele estiver assistindo, que o meu vizinho está transando mais que ele. Porque quem trabalha, tem filho, você não consegue uma tabela de, olha, então aqui é 3 vezes por semana. Não tem. Mas é mais ou menos 3. Tem casais que só transam uma vez por mês. Eles são disfuncionais?
Não, se pra eles ok, assim, nossa, tá Não, super mas bom, pro lado tá super bom. funcional, pro lado da saúde mesmo. Por exemplo, fazer exercício físico no mínimo 3 vezes por semana é indicado pra, né, ter uma vida boa. E o sexual? O que eu falo é que assim, se você vai deixando de falar de sexo e deixando de fazer sexo, você vai enferrujando, vai perdendo o condicionamento. Então assim, pelo menos uma vez por semana, eu acho que é interessante, né? E aí a mulher fala assim, mas se meu marido não me procurar, masturbe-se. Se masturbar é uma das coisas que mais ajudam você a ter plenitude sexual. Nossa, é um tabu, né? É um tabu, mas assim, é o primeiro passo para se conhecer. Pega um espelhinho, vê como você Tem é. mulher que nunca se olhou, né? Nunca botou o espelho, né, na frente. É bem sério mesmo. Tem mulher que não sabe quantos orifícios tem. Eu atendi uma mulher que já tinha um filho de 2 anos e que não sabia, assim, por onde saiu o bebê, né? Eu tenho... O orifício que o bebê saiu é o mesmo que eu faço xixi e cocô? Tipo, você tem noção da falta de conhecimento corporal, não tem consciência corporal, então como é que vai sentir desejo? Mas quantas pessoas assim pode estar assistindo com essas dúvidas, né? E aí, a gente não pode julgar, a gente não pode criticar, porque são pessoas que devem sofrer demais. Isso, pra quem e assim, perguntar. são muitas pessoas, porque a gente tem uma história da sexualidade que sempre dividiu a sexualidade entre pudor e luxúria. Então, ou você era o pudor, que não sabia nada, ou você era considerado a luxúria, a casa da luz vermelha. Então, a mulher que quer ser uma mulher de família, ela tem dificuldade de trabalhar um pouquinho aqui próximo da luxúria. Ela quer ser a pudica, né, a fechada. Então, assim, tem mulheres, por exemplo, que não praticam sexo oral porque tem medo do marido achar que elas não valem ser casadas. Então, Ainda assim, hoje pensa, gente. Ou assim, o que vai pensar? Ou assim, não, vamos tomar um vinho comigo? Não, vinho eu não posso. Um café meu marido deixa, mas vinho não posso ser vista ali, né, à noite, na rua. Você fala, uau, né? Hoje, nos dias de hoje, sim, nos dias de hoje. Então a gente tem enraizado o lugar da mulher em casa, a mulher, né, sei lá, por exemplo, a mulher da década de 50, a boa mulher era aquela que não fazia barulho nenhum na cama. Ela podia sentir dor, prazer, alguma coisa, ela tinha que ficar estática, né? Elas usavam uns camisolões que tinham um orifício para penetração vaginal e não podia fazer barulho nenhum. O sexo gostoso, a bagunça, né, o recreativo, o homem fazia na casa de prostituição, mas em casa era o sexo para aliviar o homem ou para reprodução. A mulher não tinha a sexualidade não era uma coisa da mulher, né? Mulher boa, mulher da igreja. Então, se a gente for pensar, a década de 50 foi logo ali. Então, assim, a gente está há 70 anos de um momento que a mulher tinha nenhum motivo para buscar sexualidade. Entendi. Aí, lá na década de 60, com o anticoncepcional, a mulher começou a ter na mão dela o poder de engravidar ou não, então ela ficou um pouco mais tranquila, porque antes era um pânico, né? Você tinha relação sexual e orava pra assim, não quero mais um, pelo amor de Deus, já tô no 13º filho, né? Era bem isso, eram famílias de 16, 17 filhos, fora as gravidezes que não davam continuidade, né? Então, assim, se for pensar a quantidade de gestação dessas mulheres. E essas mulheres que têm muitos filhos, se for todos em parto normal, a vagina, ela fica larga? Muda, com certeza, né? 16 partos. Agora, se você tem uma preparação, hoje tem um aparelho chamado Epinô, que é super legal. Epinô, que é um fisioterapeutas que fazem, né? Você vem com todo um cuidado, você faz um bom parto, que é um parto assistido, e aí você vai fazendo exercícios depois para fortalecer, tanto antes quanto depois, o assoalho pélvico. Essa mulher tem novamente a sua vagina da forma que era, não tem que vai. Tem mulheres que fazem cirurgia, como chama? Para voltar a ser fechada? Sim, como chama essa cirurgia? Chama, como que é? Rejuvenescimento íntimo. Cirurgia de rejuvenescimento. Mas são para mulheres nesse caso? São para inúmeras. Tem mulheres que querem fazer o que eles, né, eu falo virgin again, né, que assim fazem um ímen de novo, quer dizer, que puxam ali uma pelezinha. E aí é uma cirurgia plástica estética para algumas mulheres e para algumas funcionais. Tem lá, por algum motivo ela sofreu uma laceração e aí ela tem realmente uma vagina um pouco lacerada mesmo e ela sente que ela não tem tônus na hora da introdução do pênis. O marido fala que ficou um pouco frouxa e aí vai fazer uma cirurgia. Aí faz uma cirurgia que é muito mais para fazer uma ligação de novo dessa musculatura inteira. Neste caso é um caso funcional. Mas tem casos que assim, a mulher tá num novo relacionamento e resolveu que quer ter uma vagina nova. Ou
quer dar de presente de 25 anos pro marido. E os homens preferem a vagina mais... Olha, apertada? Sim, não apertado sim, mas a história do rejuvenescimento tem homens que curtem, tem homens que não. E hoje tem, assim, o lançamento o top do top no momento, que até voltei do congresso de ginecologia que teve agora em São Paulo, que são o laser de diodo, que faz com que clareia. Então, assim, o clareamento da mucosa. Deixa rosa, não deixa é rosa. isso? Então, assim, né, se você for pensar numa mucosa vaginal do adolescente, do adulto, do adolescente, da criança, ela é rosa clarinha, né? E aos poucos vai ficando mais bege escuro, às vezes até marrom. Escurecendo, vai escurecendo ao longo do... Porque biologicamente é Sim. Isso. E aí fazendo isso é um clareamento. Então, daí voltou a ser rosa. E assim, por que é legal isso? E além disso, né, eu acho que tem isso que é da coloração, mas o laser, ele faz com que volte a lubrificação normal. Então, assim, a mulher pós-menopausa, ela vai diminuindo muito a lubrificação, porque ela para de produzir estrógeno. Com esse estímulo do laser, a mulher vai tendo mais, de novo, uma umidificação e melhora muito. Assim, a gente tem um resultado bem interessante, né? O discurso da mulher de como melhora depois de algumas sessões de rejuvenescimento que é feito em ginecologistas, né? E aí, assim, a história fala assim, mas precisa disso? Não precisa, mas é um up. Né? Às vezes a mulher está super desestimulada e daí ela fica ali, agora estou com a vulva rosa. E isso é motivo para ela, uau, quero mostrar minha vulva todos os dias para o marido. E aí isso faz com que... Então, assim, qualquer fantasia é combustível para melhorar a atividade sexual. Né? Que é o combustível. Cris, existe bom sexo sem fantasia? Não, não existe. Existe bom sexo sem um pênis rígido? Existe. Tem sexo oral, tem os dedos ali no dedo, tem falar na orelha alguma coisa que a mulher fala uau, né? Tem pornografia, erotismo, sensualidade, o que te fizer sentido dentro da literatura e do cinema. Então a gente tem 1000 artifícios que contribuem com a sexualidade, mas todos eles têm a ver com o que passa na tua fantasia. Sem fantasiar, sem olhar o sexo como alguma coisa prazerosa e sem tabu, a gente não consegue se soltar. Fica uma coisa mecânica. Você, transo lá com meu marido, tem algumas pessoas assim, pra cumprir o protocolo, né? Uma vez por semana lá, pra não me encher o saco. Então eu viro lá e falo que a pessoa não dá, nem presta, né? Ela fala, não, pode usar aí, tá lá, fazendo a lista do supermercado. Não pode. Porque o que vai acontecendo? Aquilo vai ficando um buraco emocional, e chega uma hora, a gente vai, com o passar da idade, tolerando cada vez menos aquilo que não faz sentido. Sim, e aí vai chegar uma hora que ela vai falar, eu não quero mais. Não quero mais. Né? E aí fica empobrecido. Dá pra viver sem sexo? Dá, mas é muito empobrecido. Quantas mulheres ainda hoje não têm orgasmo? Acontece? Olha, bastante, né? 30%, 40% dos casos que eu atendo. E eu acho que é uma dificuldade de relaxar e fantasiar. A mulher controladora, ela não consegue relaxar e ela não consegue ter um orgasmo. Mas ela é mal estimulada pelo marido. Ok, se o marido não sabe fazer a parte dele, faça a sua, né? Mas é difícil colocar... Não sei se... Não, eu acho injusto, vê se eu tô certa, colocar essa responsabilidade em cima dos homens. Com certeza, de que eles... porque diz um estudo que eu li há um tempo atrás, de que 10% de toda... o universo feminino apenas tem orgasmo, 10%, é muito pouco, não sei se esses dados mudaram, mas colocar a culpa no homem, mas a pessoa tem que se conhecer também, não é? A mulher, ela é a protagonista da história, é muito importante que ela pegue pra ela essa responsabilidade do orgasmo. Isso. Que assim, como que a gente faz? Primeiro, você tem que ter um orgasmo sozinho primeiro. Vai experimentar vibrador, dedo, fantasiar, chuveirinho do... Os homens fazem então isso também, né? Chuveirinho o chuveirinho é vida, gente. Já experimentaram chuveirinho? Chuveirinho é sensacional. Então assim, vai em busca de se conhecer. Antigamente tinha os bidês, né? Hoje não existem mais. Gente, na bidê, então era vida. Dia dos namorados, chegava lá, tinha um coração no bidê, né? Obrigado por existir, da vovó. Enfim. Vai buscar se conhecer, porque é você que busca, por exemplo, uma posição que você sabe. Normalmente, as mulheres têm mais facilidade de chegar ao orgasmo com estímulo clitoriano. Mas é diferente gozar e ter um orgasmo, né?
Então, Tem gente que não sabe a diferença, porque quando tem um orgasmo, aí você sabe que, nossa, quando é uma coisa, quando é outra, né? Na medicina, o orgasmo e o gozar é o mesmo fenômeno pra gente, né? Que significa o quê? É você ter um prazer, você tem múltiplas contrações vaginais, você sente um relaxamento total, você chega a um clímax que eu falo que assim, quando fala, não sei se eu tive orgasmo, não teve. É igual espirrar. Você não espirrou, entendeu? E o não ter orgasmo é bem isso, assim, quase espirrei e não espirrei. Se você espirrou, se você teve orgasmo, você sabe o que você teve, você chegou. Mas é diferente quando você só goza e quando tem um... Então, mas o que você define como onde que tá essa diferença? Então, mas o que é pra você o só goza? O só goza é o quê? É o soltar, o gozar, o saiu a água sagrada, né? Eu te mandei eu acho que eu queria, depois eu vou te mandar um documentário super legal nigeriano que chama A Água Sagrada, que é essa água que a mulher solta, enfim, que é a fluidez do gozo, né? Porque o orgasmo pra mim, ele é uma outra dimensão, assim. Pronto, o orgasmo ele é subjetivo. É isso aí. É o que você sente subjetivamente. O que você sente é diferente da outra. A gente consegue ver fisicamente algumas mudanças que mostram que esse corpo teve um orgasmo. Mas o que a pessoa sentiu é dela. A gente não consegue, a gente só... Então, tecnicamente é a mesma coisa. Gozou é o orgasmo. Mas você pode ter um movimento, por exemplo, vamos no homem que é mais fácil. O homem pode ejacular sem ter orgasmo. Você fala, como assim? Ele pode ter, ele coloca ali pra fora o sêmen, mas ele não sentiu o prazer, sabe? Porque assim, aí o homem fala assim, eu tive um gozo mais ou menos, é que você não teve orgasmo, você só ejaculou. Não, com a mulher também acontece isso, não? Acontece, mas as mulheres têm uma dificuldade até de dissociar. Tem mulher que não entende muito o fenômeno. Que dirá que é isso, né? O que é o orgasmo, o que é aqui, e o que é o gozo, ou, enfim, a ejaculação feminina. Então a minha percepção tá... boa. Tá boa. Tá. Né? E aí, assim, só vai chegar ao orgasmo quem tem autoconhecimento. Claro que eu não generalizo, mas eu falo que mulher antes dos 30 transa, mas não goza. Transa, mas não tem orgasmo. Porque normalmente estão muito, muito preocupadas com a depilação no dia... minha depilação tá em dia, minha barriga tá definida, o que ele achou de mim, será que eu tô com cheiro, será que eu transpirei, eu vou ficar assim, porque daí minha bunda fica de um jeito que ele adora. Então assim, é tanta informação que não dá pra relaxar. A gente quer impressionar o outro, não consegue se entregar. E o pior sexo é o sexo performático. Enquanto você buscar alguma coisa que assim, cara, eu quero mostrar que eu sou bom de cama, não é legal, nem pra você, nem pra outra pessoa, né? Eu acho muito persecutório o filme pornô. Primeiro que eu acho um péssimo gosto, Cris, não gosto. Alguns homens gostam e sentem ereção, ok. Mas o que acaba acontecendo, principalmente para quem tem disfunção erétil, ou para quem tem essa coisa do, meu pênis é pequeno, o que você olha ali é uma indústria completamente plástica, né? Eles foram atrás do cara que tinha a pica da galáxia, foi atrás do melhor bumbum da mulher, de um abdômen incrível. Aquelas pessoas estão tomando um monte de Viagra e algumas coisas para poder ficar com a ereção o tempo todo da gravação. Então o que você olha ali é um recorte completamente feito para aquilo. Então é muito angustiante assistir. Que é completamente diferente de você assistir, por exemplo, um filme que tem uma erotização, uma sensualidade, um enredo, que te enche de fantasia e que sim, dá pra gente de vez em quando transar com o marido e achar que é o Antônio Bandeiras. Tá traindo? Não tá, é da tua fantasia. É teu, te ajudou a fantasia lá, uau, né? Dá. E aí isso a literatura e o cinema sensual, né, consegue fazer pela gente, trazer um pouquinho de fantasia. Que legal. Nossa, gente, olha quanta informação. Compulsão sexual, tá mais nos homens ou nas mulheres? Ambos. Não temos, uma coisa... Na verdade, assim, hoje a gente tem dados estatísticos mais masculinos porque os homens praticam mais atividade sexual que as mulheres, porque eles vieram lá da década de 50, 60, o tempo todo, eles podendo fazer atividade sexual. Então, eu falo que os dados das mulheres estão mais contidos. Mas quando a mulher chega no consultório, você percebe que quem sofre de compulsão sexual é igual. E é super dolorido, né? Tem homens que falam, meu sonho é que minha mulher seja ninfomaníaca. O que acontece com quem tem compulsão sexual é que o prazer não está no ato sexual. Eles buscam a repetição, eles precisam daquilo. Eu vi um filme, gente, assista, forte, que se chama Ninfomaníaca. Você já viu? O 1 e o 2, eu vi numa sequência.
gente forte, aí mostra o lado da doença É isso dela, aí. né? Que ela começou a não se bastar mais com o sexo e foi começar a querer se machucar, a ser Sim, machucada, é isso aí. né? É uma obsessão. Nossa, que Que forte. você precisa fazer alguma atividade para sanar um pouco, para aquietar a mente. Aí você faz aquilo, mas aquilo te traz culpa, que te traz mais compulsão, que você mais obsessão, você fica pensando, e que você vai compulsivamente buscar aquilo. Então você fica num ciclo que nunca te satisfaz. Então às vezes você pega uma pessoa que assim, que diz, então eu acordei, me masturbei e fui trabalhar. Daí uma hora depois eu fui no banheiro e me masturbei de novo. Aí eu saí, vi o ascensorista, perguntei pra ele se ele poderia fazer um sexo oral em mim. Aí eu paguei pra ele R$50, ele fez um sexo oral. Aí eu tava de novo trabalhando, comecei a sentir vontade, me masturbei de novo. Você dá conta. Não é uma coisa assim, minha mulher é incrível, ela adora sexo. Não. Esta é uma pessoa que está perturbada mentalmente e está o tempo todo buscando alguma coisa para aquietar a mente dela e não é aquietada. Então, assim, o tratamento é psiquiátrico, medicamentoso. Vai pra psiquiatria ou vem pra você? Então, é psiquiátrico, medicamentoso, e eu trabalho o comportamento dessa pessoa. Como que a gente vai fazer a adequação dela novamente, cognitiva comportamental no universo. Mas ela precisa trabalhar na psiquiatria, medicação assim, para né? diminuir. Não. Começa lá na infância? Então, às vezes é um trauma, às vezes normalmente quem tem transtorno obsessivo compulsivo, ele passa por inúmeras coisas, né? Ele joga compulsivamente, ele gasta compulsivamente, ele come compulsivamente, ele bebe, usa drogas compulsivamente, sexo. Às vezes ele só muda o pano de fundo, mas ele tem um toque como alguma coisa que é o espectro patológico dele, é o transtorno obsessivo compulsivo. Como que chega em mim? Normalmente, ou quando levou um susto que pegou uma doença, ou quando teve alguma intervenção jurídica que assim, a pessoa vai perdendo tanta noção que ela cedia qualquer um. Daí chega uma hora que alguém interrompe, e aí ele precisa, eu preciso procurar porque eu não paro mais emprego, porque eu não me aguento, não me aguento com a calça fechada, então atrás de mim. Que sofrimento. É um sofrimento, não é uma coisa que assim, uau, não. Não é um sofrimento. Não, são bem poucas pessoas, né? Já é 1-2% da população, não tem. O que hoje a gente tem, fala assim, Cris, mas eu vejo tanto, né? É a banalização da sexualidade. Que é sair em busca de prazer miojo, que é 1 minuto transou, vai embora. E isso é extremamente vazio. Você vai sofrendo um esvaziamento, né? Se for pensar, o que é a sexualidade? É intimidade. Então, o íntimo, ele é pouco, ele é teu, ele é restrito. Ele não é pra ser sobre sexo é uma coisa, sexualidade é outra, sim, né? Completamente sim. Diferente. Você falou de orgasmo, né? Você conhecia ter um orgasmo sozinha. Eu já fiz uma meditação ativa com respiração. E eu tive 4 orgasmos. Então, Cris, respirando sozinha, sem ninguém tocar, sozinha. Aí o povo fala, imagina, ela é doida, onde ela foi? Não, é sério. Sim. Porque você trabalha com a energia. Pronto, exatamente. Né? Tem até, em Nova York tem uma meditação tântrica. Deve ser parecida. Eu já fiz. E que você medita até chegar ao orgasmo. Isso. É bem legal. É um instituto bem respeitado. Quanto mais desenvolvido é o lugar, mais é aceita a relação sexualidade-ciência, sexualidade-saúde. Né? Eu acho que no Brasil a gente está engatinhando ainda. Não são todas as pessoas que têm... hoje eu acho que eu estou há 10 anos já trabalhando sexualidade, então as pessoas já toparam, mas tinha muita brincadeira com meu marido, com meu pai, que assim, a mulher do sexo, cara, você é bem casado, né, não sei o que lá. E ele falava assim, eu vou te denunciar, porque as pessoas acham que você chega aqui em casa e sobe no lustre, não é o caso, não é, né? Eu também tenho descanso. Ontem, por exemplo, eu tenho das 10 às 10. Você chega em casa, você quer ver tudo, menos o marido. Você quer ver a cama, o travesseirinho, enfim, quer dormir. Então, tem sim um tabu, né, do que é a mulher do sexo, como é que você trabalha com o sexo. E é muito importante quando a gente começa a trabalhar a nossa sexualidade, quando eu comecei a fazer essas meditações, a me conhecer mais, como a minha relação comigo e com os demais melhorou. É impressionante. Não estou falando de sexo, é que a minha relação sexual com os demais não. Eu estou falando do relacionamento. Se a gente não se sente amada, se a gente não se estima
a gente raramente vai conseguir ter bom relacionamento com outra pessoa. Falo que para ser um bom par, você tem que ser um bom ímpar antes. Olha, você boa, gostei. Tipo, eu tô inteira. Porque hoje, né, sabe a musiquinha lá, metade da laranja, não tem mais. Ninguém quer metade. Né, você é inteiro, e daí você topa se relacionar inteira com outro inteiro. Perfeito. E aí o que faz? Se vocês contribuem com a existência um do outro. Sim. Agora, você pegar alguém manco, e você manco também, vira apoio um do outro. E aí é uma patológica, assim, a gente não faz nada sem ser um do outro. Ah, Tati, aí, vamos, né, tomaria um vinho comigo? Ah, eu vou perguntar pro meu marido. Não vai perguntar pro marido. É você que vai responder. Fala, não, vou sim. Eu vou me organizar, vou ver se meu marido consegue ficar com meus filhos na quinta. Mas você já chega e já fala pra ele, olha, né, estou indo tomar um vinho com a Cris, estou vendo o melhor dia. Que dia você pode ficar com as crianças? É não assim, bem, eu posso tomar um vinhozinho com a minha amiga? Você já chega valendo nada. Seu marido vai falar, não, não pode não, fica aí, né? Tem muito disso. E aí a gente também não pode julgar, porque é cultural, é religioso. Sim, mas assim, com certeza. E eu falo que assim, o bom pra mim às vezes não é pra pessoa. Então assim, eu tomar um vinho com uma amiga é muito prazeroso, pra outra pessoa pode ser extremamente persecutório. O que a gente tem que fazer é buscar aquilo que faz sentido na vida. Faz sentido, perfeito, é isso mesmo. Olá, gente linda! Tô passando por aqui para dar parabéns para Tati, 2 anos de programa, a vida é assim. Eu tenho que agradecer todo o papel que ela cumpre na sociedade com esse programa, que traz para nós muitas informações importantes. E também porque eu fui convidada por ela para falar do meu trabalho, né, da terapia de EFT, e que foi muito interessante, levou para muita gente a informação. Esclarecedora, né? Esclareceu bastante coisa. As pessoas acharam bem legal. Então, Tati, você é mais do que merecedora. Você e sua equipe. O João também, né? Que tá sempre com você. Então, assim, parabéns mesmo. Que Deus abençoe. Seu programa traz muita utilidade, muita informação importante para nós. Continue assim, que muito amor e luz. Gratidão para você. Gratidão a todos. Beijo. Os gays, homens ou mulheres, eles são mais bem resolvidos com a sexualidade ou não? Necessariamente. Não necessariamente. O que eu acho que acontece é assim, eles tiveram que encarar socialmente, assumir, sair do armário, mostrar, contar para a mãe e para o pai que a sexualidade deles não é aquilo que os pais esperavam, que é o heterossexual, que é 80%, 90% da população. Então eles já tiveram que passar por isso. Mas algumas pessoas passam arrastado por isso e arrastam um preconceito deles mesmos por o resto da vida. Né? Então assim, não é sinal de que eu sou gay, eu sou melhor resolvido. Não. Eu acredito numa tendência das pessoas pararem, daqui uns 20, 30, 40, eu queria muito estar viva para ver isso, mas de enquadrar alguém como homo, hétero e bi, né? Porque assim, o que é homossexual? É alguém que gosta de alguém do mesmo gênero. Eu, Cris, apaixonada por você, Tati, seria homossexual. Eu, Cris, apaixonado pelo Zezinho, eu sou hétero. E eu, Cris, apaixonado pela Tati, às vezes pelo Zezinho, às vezes pela Maria, às vezes pela... Eu sou bi, eu tenho atração independente do sexo, eu me sinto atraída por homens ou mulheres, né? Esse rótulo, eu acho que vai caindo à tona a partir do momento que, assim, o homossexualismo na década de 70, 80 era doença. Depois perceberam que, não existe doença nesse contexto, não é uma escolha, né? As pessoas se sentem atraídas por. Então, assim, como ficar classificando? Não. Então, virou homossexualidade, heterossexualidade, mas ainda tem essa coisa de ser homo, ser bi, né? Eu acredito, espero e desejo que em algum momento as pessoas amem as pessoas, porque eu posso de repente só ter tido parceiros homens, ter
adoração, gostar de um abdômen definido, mas de repente, em algum momento da minha vida, me apaixonar por uma mulher que é incrível na minha vida e me dar o trabalho de, pô, vamos ver se isso daqui funciona e sentir prazer. Se você for estimulado por uma outra mulher que conhece o corpo de uma mulher, muito provavelmente você vai perceber que assim, uau, foi gostoso isso aqui. Agora, se vai te fazer sentido ou não, é muito subjetivo. Mas assim, eu, Cris, tive lá o Cascão que gostava da cascoa, o cascuda, da cascuda. A Magali e a Mônica gostavam, sei lá, do Cebolinha. A Mônica e a Magali nunca se beijaram. Então eu venho de alguma coisa social que me mostrou que o caminho era esse. Se de repente esse caminho não for muito desenhado, a gente pode de repente fazer esse... Ah, mas naturalmente, se a gente for pensar biologicamente, né, meu marido fala muito isso assim, é um quebra-cabeça, se você encaixa aqui e ali, ou a gente só reproduz homem e mulher, então a natureza está contando. Mas a gente é um ser muito mais social, o que a gente está fazendo aqui é social, passa a meleca na cara, negocinho pro olho, fala. A gente virou muito mais social do que natural e biológico, né? Então, se a gente for seguir o biológico, você tem atração por outras pessoas que não seu marido? Não precisa responder, não, eu tenho. Agora, eu tem? Né? Falar que não, só não. Pronto. Agora, o que você faz com isso é o que te torna alguém social. Né? Agora, se a gente vivesse no natural, a hora que você estivesse no cio, o marido não tá aí, né? Tô ovulando. Opa, vem você mesmo, vem aqui dar uma brincadinha. Por que a gente não faz isso, né? Algumas fazem. Mas assim, porque a gente tem esse social que nos coloca algumas regras que assim, não, quero cumprir o meu combinado com o meu marido. Né? Então, vamos pensar que naturalmente ou socialmente ou alguma coisa assim, pode, se a gente for mais solto e menos... julgar menos, acontecer de naturalmente as pessoas viverem um encontro aqui, um ali, e essa sexualidade não ser taxada. Se é gay, se é bi, se é... Então, no mundo lésbico, mundo gay, homoafetivo, independe, às vezes, os problemas sexuais... Independe, e assim, eu falo que tem uma cicatriz ainda, social, de ser aceito e se aceitar. Uma pergunta que muita gente tem aí vontade de saber. Geralmente, alguma coisa que eu observo, quando as mulheres depois que têm filho, elas perdem a libido. Sei lá, por quê? Por quê? Perdem a libido. Todas as mulheres. Falar, é mesmo? É muito mais gostoso transar do que trocar fralda. Não é? O que acontece? A natureza é muito sábia. Quando a gente chega com o bebezinho em casa, a gente produz leite. Para produzir o leite, a gente tem um hormônio chamado prolactina. A prolactina é o hormônio broxante de qualquer pessoa. Tanto que, assim, homens com baixa testosterona, homens que estão quase menininhas, às vezes você vai ver, eles estão com um pouco de prolactina. E aí é aquele homem que não está querendo saber de sexo. Ele quer dormir, ele quer ler, ele não quer transar, porque ele está, às vezes, com prolactina alta. É mesmo? O que acontece na gestação? Você tem um pico total de prolactina... Na gestação não, desculpa, no puerpério, depois que o bebê nasceu. Você tem um pico de prolactina, atuando principalmente nos primeiros 6 meses, que fazem com que a mulher perca totalmente a libido. E... toda vez que essa mulher amamenta, para que o leite seja espirrado de dentro da mulher para o bebê, a gente produz um hormônio chamado ocitocina. A ocitocina é o hormônio do prazer, que a gente produz quando a gente transa, quando a gente conversa, o papo está super gostoso, e quando a gente amamenta. Então você tem uma mulher sem vontade de transar e super satisfeita porque amamentou. Logo, essa mulher não vai transar. Então assim, o que a gente faz então? Neste momento é um momento de parceria. E aos poucos a gente trabalha o que é chamado de inteligência sexual com essa mulher. Porque se a gente deixar naturalmente, ela não vai transar. Não vai, por quê? Porque não. Primeiro que o bebê chora, então a gente tem 1000 coisas. O bebê chora, ela dorme picado, ela está muito voltada para aquele bebê. A amamentação, ela traz um vínculo afetivo enorme. Então a mulher, ela quer sentir o cheiro do bebê, ela não está mais afim do cheiro do cara. Né? Então assim, homens, no primeiro momento deste bebê, vocês fazem parte do pacote, mas vocês não são prioridade. Isso é uma coisa muito importante. E é onde acontece grandes separações, exatamente. Não é? Só que daí, assim, homens inteligentes. Essa mulher precisa de uma rede de apoio. Se insiram nessa situação. Pode deixar que eu faço a sopa, pode deixar que eu dou o banho. Porque o que acontece é, o homem sai dessa cena e aí ele quer voltar só pra transar.
E essa mulher tá ali envolvida com a criança, não quer mais que o homem morra, literalmente. É verdade. Então assim, tem mulher que fala assim, ai gente, não suporta, ele vai chegando a hora dele chegar, já vai me dando até um desespero. Tem mulher que tem enjoo, náuseas do cheiro do homem. Naturalmente isso. Então assim, tem sim que ser trabalhado. O que pode acontecer, por exemplo, algumas mulheres que antes da gestação já tinham alguns problemas tireoidianos, às vezes tinham depressão, às vezes já tinham uma vida sexual irregular, né? Aquilo ali agrava pós. Por quê? Agora ela tem alguma coisa que faz sentido para ela, que é o bebê, que é a criança, e às vezes ela pode estar cada vez menos afim desse marido. Então tem sim que ser tratada, é relacional. Existe uma inteligência sexual a ser trabalhada. O que está acontecendo? Entender, por exemplo, a mulher nunca, ou quase nunca, vai fazer naturalmente um movimento de busca, porque a gente não tem o que é chamado de desejo espontâneo. O desejo da mulher ele é responsivo. Ele responde a alguma fantasia, ele responde a algum estímulo. O homem não. O homem está sempre alerta. Claro, desejo. Se a mulher passa de calcinha ali, o homem já começa, opa, está acontecendo alguma coisa aqui, uma revolução peniana aqui. Por quê? Porque é espontâneo, né? A mulher ela tem que ser estimulada. Ah, mas então a mulher sempre precisa do outro para estimular? Não. A gente se estimula. Você faz fantasia. Você vai ali no banho já e já começa a se estimular. Quando você for depilar, você já pensa o que você quer depilar. Você já pensa a roupa que você quer colocar. Então, assim, a gente é protagonista daquilo que a gente busca. Sabendo que, pós ter filhos, a gente tem uma enxurrada de hormônios lutando contra a sexualidade, né, a atividade sexual, o que a gente pode estar fazendo para saber que daqui a pouco a gente volta? E também se permitir os 3 primeiros meses, que eu falo que a gestação são 4 trimestres, né? E o último trimestre é com um bebezinho ali perto, mas como canguru. O bebê precisa do toque, do encostar da pele. Então é um momento que você não está voltada mesmo para subir no lustre, para fazer 1000 coisas da atividade sexual. Mas você está querendo uma massagem, está querendo carinho, né? Se você teve um parto normal, você ainda tem ali 40 dias para estar voltando, né? Se você for pensar, tem noção da transformação? Demorou 9 meses para se transformar. E depois de um parto, sai um bebê, sai a placenta. Tá tudo solto aqui dentro, tudo mexido, fora de lugar mesmo. Exatamente. E aí, assim, a amamentação vai ajudando, cada vez que o bebê mama, vai ajudando a contração uterina para voltar ao normal. Então, assim, deixa essa mulher maternar o bebê e cuide, paterne o bebê. Acolha sua mulher. E aí o homem, ao invés de fazer parte, como você falou, ele se retira e só volta pra transar. E ela vai querer mesmo. Perfeito. Tem um livro que eu amo, eu indico para todas as gestantes que passam por mim, que chama A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, que é da Laura Gutman. E lá neste livro tem um capítulo que fala sobre e os pais nesse pacote todo. E aí é muito legal, porque é bem isso que vai dando esse toque, que assim, a mulher não quer penetração, mas ela quer carinho, ela quer colo, ela quer se sentir contemplada, que assim, olha só, né, fizemos um bebê juntos, né, e assim, não é aquela coisa assim, eu sou um pai super bom, você ajuda, não é pra ajudar, não tem isso, seja pai junto, né, e tem um outro documentário que eu amo também, que chama O Primeiro Ano de Vida, que mostra a importância dessa rede pai e mãe, para a vida das... Eu, particularmente, se eu fosse rainha do Brasil, não sou ainda, mas o dia que eu for... Não sou ainda, tenho desejo dele. 1 ano para cuidar dessa criança. Pelo menos, sei lá, mas com 1 ano aposentado? Não, de repente, cada um trabalha 4 horas por dia, mas esse primeiro ano ia ser sensacional se a gente conseguisse fazer um tijolo bom, que daí tijolos bons fazem um país melhor. Então, quando eu for rainha do Brasil, 1 ano. Eu ficaria horas aqui conversando com você. Quanta coisa legal, quanta coisa interessante, gente. Bom, eu sou suspeita porque eu amo o meu trabalho, né? Dá pra ver os olhos brilhando. Que legal. A gente pode falar de preço de consulta ou não? Pode. Então a pessoa lá tá com todos esses problemas ou algum deles, todos não, né? Sacanagem, algum problema desse e quer vir aqui bater um papo com você e tal. Quanto custa uma consulta? A minha primeira consulta, eu fico 1h30 mais ou menos, eu cobro R$300. E aí depois eu negocio. Eu gosto tanto de trabalhar que assim, eu tenho uma dificuldade de colocar como barreira o financeiro para a pessoa me acessar. Então eu negocio, eu dou um jeito da pessoa dar conta. Então assim, tem um problema e sei lá, se a pessoa depois não puder me pagar nada, né? Eu atendo 5 pessoas de graça por vez.
Aí se eu tenho esse espaço na minha vida no momento, eu abro espaço para alguém que eu sei que esteja precisando. E se eu não tiver esse espaço, eu acabo encaminhando. Aqui em São José, adolescentes e crianças têm o Instituto Crescendo, às vezes eu encaminho para a Unip, que também tem um espaço com uma ajuda de custo legal, né? Por exemplo, as gestantes têm essas rodas de conversa, né? Tem essas da Casa Amar, tem um custo bem pequeno, mas tem um custo. Tem algumas rodas de conversa que chamam Bebê do Bem, que eu acho que é gratuito, que é ali no Vicente Aranha. Ou seja, tem espaço, né? A gente consegue dar um jeito. Então, assim, não deixe de procurar ajuda e fique parada ali no sintoma, né? Vai em busca. Isso, perfeito. Isso mesmo. Mas as mulheres, elas vão mais em busca, né? Sim. Do que os homens, ou convencem os homens a procurarem ajuda, Sim. né? Que legal. Tem alguma coisa que eu não perguntei que é importante você falar? Tem 1 milhão, assim. Tem 1 milhão. Né? Mas a gente pode voltar quando você quiser. A gente marca e volta. Eu sei que sua agenda é toda cheia, complexa, igual a minha, mas assim, quando puder, eu estou à disposição. Gente, que maravilha. Olha, acompanha essa entrevista, compartilha. Você que está aqui no YouTube, você também, a regra é essa, que a entrevista só vai pro ar se você curtir a página e se inscrever no canal. Senão não vai. Tá bom. Né, Luiz? Não vai. Eu não sou muito conectada ao meio, eu tenho uma dificuldade enorme, mas a minha filha fará isso por mim e pode deixar. Pronto, é isso. Gente, então você no Facebook curte a página, compartilha, marca suas amigas, ou tem vergonha de marcar, só compartilha, né? Você do canal também, se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos sempre em primeira mão. E perguntas, acompanhe, não sei se você não acompanhar, eu sempre acompanho. Perguntas que aparecem lá eu vou encaminhar para você. E você me responde no WhatsApp, eu copio e colo lá em comentários do álbum, né? Já que você não tem tempo aí pra... Porque, gente, pergunta mesmo, pode colocar que é um amigo meu que perguntou, né? Porque tem sempre essas coisas, né? Se aparecer um monte de perguntas você me mandar, às vezes eu filmo, né, com o meu telefone te mando, você coloca lá na resposta. Ah, você consegue gravar. Olha, gente, que máximo, adorei. Muito legal. Vamos contribuir aí pra desmistificar, né? Porque falou em sexo, né? A pessoa já é um tabu, né? Sim, e uma coisa bem importante, assim, olhem para os seus adolescentes, né? Eu acho isso muito importante. Adolescente, eles ficam irritadiços, eles estão chatos porque eles estão sentindo a vida chata e eles se afastam. Olhem para eles. Se não der conta, manda pra mim que eu cuido deles. Mas assim, se a gente deixa essa lacuna, é quando eles vão se perder, né? E assim, a primeira pessoa que eles buscam são os pais, as primeiras pessoas. E normalmente eles recebem uma porta na cara, que é assim, vai estudar, né? Porque nós somos despreparados para falar de sexo, droga. Eu fiz uma coisa, vamos ver se tá certo, vamos ver. Quando eu tinha 9 anos, a minha mãe pegou um livro... 3 volumes e falou, minha filha, vem cá, senta aqui. Vagina é isso, pênis é isso, útero é isso, engravida assim, aqui você põe a boca, que você não põe a boca, que você põe, que você não dedica pôr o dedo, sabe? Foi assim. E a minha mãe, ela era tão pra frente que as minhas amigas iam pra minha casa pra falar com ela sobre essas coisas, porque as mães delas ignoravam, batiam a porta na cara, como você falou. Então as minhas amigas contavam tudo pra minha mãe. E eu vi o benefício que foi na minha vida lidar com a sexualidade de uma forma tão natural, que é o que você falou. Você nasceu como, né, criatura? De sexo, né? E com o meu filho, com 10 anos, e o outro com 7, já peguei os dois e já expliquei umas coisinhas. Fiz bem? Sim, o que fez porque assim, vai entrar para eles aquilo que eles acharem que faz sentido. Hoje eles buscam essa informação em qualquer lugar. O que é ruim é que quando você coloca lá no Google, sei lá, vagina, aparece o que é para aparecer e aparece um monte de coisa que não precisava. Isso. Então assim, você pelo menos bandeirou para eles que assim, olha, eu tô aberta a ser isso. Aí falei, recorro lá. Agora, se você não tiver essa naturalidade, que tem gente que não tem, é melhor não fazer, porque daí você vai ficar travada ali. Então aqui, ó, vira a vagina, pronto, já vira a vagina deles. Então, se foi natural, é legal. Foi. E aos poucos vai surgindo qualquer questão, eles sabem que você tá aberto. O canal, você mostrou para eles, assim, olha, estou aqui para o que vocês precisarem. Outra coisa que eu faço é assim também. Eles já estão se masturbando, né?
E aí eu não vou pra... Não pode, não faça, porque aí... Então eu falo o seguinte, meu filho, se você quer brincar, se você quer mexer, não tem problema, mas vá lá no seu quarto, vai lá no banho, não na frente das pessoas. Exatamente, tá é uma certo? atividade, exatamente, é atividade íntima. Fala, você faz xixi no meio da sala, faz cocô na sala, você se troca na sala, se enxuga, a visita tá aqui, você se enxuga, não, é igual, né? É intimidade, daí intimidade é dentro do seu espaço. A gente não se masturba na rua, mas a gente pode se masturbar e deve no quarto. Isso, certo? perfeito. Bom, então é isso, gente. Gostou? Eu gostei muito. Obrigada. Foi muito legal. Obrigada. Bom, gente, que maravilha isso. Então, até mais. Coloque aqui seus comentários e sugira novos temas. Que essa aqui foi uma sugestão. Pode. Precisando, tô aqui. Maravilha, é isso. Um grande beijo. Tchau, até.